Olá, tá começando agora mais um Marketing Caos, esse programa que é a bússola de conteúdo na web. Para você que tá perdido, para você que tá no meio desse caos, eu vim aqui te ajudar a deixar mais perdido ainda, ou não, né? Porque eu trago ótimos convidados que ajudam a gente a velejar, não sei como que é o nome ali, isso é navegar, a melhor palavra, no meio desse caos que a gente vivencia no mundo de hoje. Até a minha convidada, já falei com ela esse tema uma vez, que é o mar de conteúdo que a gente vive. Vamos navegar e hoje a gente vai falar sobre carreira. E aí, para falar sobre carreira, eu trouxe uma pessoa que é especialista em carreira, Fabiola Oliveira. Ela é fundadora da RDA Caminhos. Vou pedir para você se apresentar e agradecer a sua presença, Fabiola. Oi, Jeff, eu que agradeço. Meu nome é Fabiola, eu trabalho com recursos humanos desde quando eu era adolescente, assim, entrei na faculdade, então há muito tempo. Fiz uma primeira carreira no corporativo, depois fiz uma segunda carreira trabalhando mais com consultoria de recursos humanos, voltado para recrutamento e seleção. Agora eu estou numa terceira onda da carreira, que é mais voltado para recolocação e para psicanálise, e eu costumo dizer que eu gosto muito da complexidade humana. Então, tudo que está dentro do humano, da ambiguidade, daquilo que não está dado, daquilo que é complexo, me estimula. Fabiola, antes você trabalhava com recrutamento ali para as empresas e fez essa migração para trabalhar especificamente com carreiras, né? Como que foi esse processo de transição para você? Olha, foi um processo longo, que eu acho que ele exigiu muito do meu autoconhecimento, né? Então, não gosto de romantizar o trabalho, quando a gente fala assim, o trabalho, o propósito, beleza, é legal a gente saber o que a gente gosta de fazer na vida, mas o trabalho, ele não é bacana todos os dias, mas quando a gente encontra alguma coisa que dá sentido, mesmo os dias que não são tão bacanas, eles são um pouco mais fáceis de lidar, né? Então, durante esse processo, eu fui descobrindo que eu gosto mesmo de lidar mais com as pessoas, né? De estar tratando com as pessoas. Então, quando eu falo de carreira, não é especificamente só de apontar qual seria o melhor processo profissional, mas qual que é o desejo daquela pessoa, né? O que está por trás, o que ela está buscando profissionalmente. Então, é uma coisa muito bonita, muito complexa e muito bonita. Eu acho que poucas pessoas na vida têm o privilégio de encontrar algo que realmente faça sentido para a tua vida. E se eu puder, de certa forma, atuar ali, facilitando esse processo, acaba sendo muito legal para mim. Então, também faz muito sentido para mim. E como que é esse processo, né? Pensando ali num profissional que vai te procurar. Seria a pessoa que ela tá perdida dentro da carreira dela, do que ela vai fazer, ou não necessariamente? Mesmo que eu já tenha um direcionamento, por exemplo, eu trabalho, vamos supor, uma pessoa que trabalha mesmo dentro de uma empresa, ela já tem ali uma ideia, né? Porque é muito difícil eu falar o que eu quero pensar no futuro, mas ela já tem uma ideia. E aí essa pessoa também faz sentido trabalhar com você, não? Como que seria esse processo? Quem que é a pessoa certa, né? Eu tenho trabalhado muito com pessoas que estão buscando recolocação. Então, elas querem mudar de trabalho, ou estão trabalhando ou não estão trabalhando, ou querem fazer uma transição de carreira, né? Então, normalmente, eu atuo ali apoiando com esses próximos passos da recolocação. Mas dentro da psicanálise, eu costumo atuar mais com as dúvidas. Então, aí é um outro processo, que é um outro momento, que muitas vezes é aquela pessoa que, olha, não sei o que me motiva profissionalmente. Isso, para mim, é uma angústia. Vamos falar sobre isso? Então, acho que são dois trabalhos em dois momentos, mas que vai desde a parte um pouco mais prática até a parte um pouco mais subjetiva. Legal. Então, eu queria abordar com você a questão efetivamente dessa parte de carreira, né? Vamos começar pensando ali, até porque a gente vai pensar num formato, né? Em que momento eu posso pensar em trabalhar a minha transição de carreira, né? A partir do momento que eu já não me identifico mais com o que eu estou fazendo, qual que você acha que é o momento certo para eu começar a pensar nisso? Você sabe que a maioria das pessoas, a grande maioria,
elas começam a trabalhar com algo que elas não sabem se elas gostam. Acho que é normal, né, isso, porque até vou trazer da minha experiência, né? Eu comecei a trabalhar, eu fui num programa de menor aprendiz e ali me jogaram para uma empresa, você faz a entrevista, não é uma coisa que, eu falei assim, ó, eu quero trabalhar com isso. Foi o que me foi, digamos que eu acabei seguindo, né, e acabou me levando, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem algumas exceções, sei lá, talvez Salvador Dalí, né, sempre quis ser Salvador Dalí, ser um pintor. Então, tem algumas exceções, mas na maioria das vezes, por mais que a gente tenha tido orientação profissional no colégio, etc., a gente é muito jovem para decidir algo. E é muito comum que, ao longo da carreira profissional, comece a despertar. Você vai experimentando e vai vendo quais são as coisas que mais fazem sentido para você ou não. Algumas pessoas, muitas vezes, têm um encontro muito positivo, então vai testando e já encontram isso que elas gostam de fazer. Mas para outras pessoas isso é uma angústia. Poxa, caí aqui nessa área, não sei se é isso que eu gosto, e aí o que eu faço? E aí, frente à angústia, a gente pode achar que a gente vai sofrer para sempre, então não sei, e tá tudo bem, ou a gente pode procurar formas de testar outras coisas, de fazer essa transição, né? Então, eu acho que o momento, ele tá de acordo com a angústia de cada pessoa. É nesse momento, se aquilo que eu tô fazendo tá me dando... Sabe, aquela coisa de... Olha, a vida tá passando e eu tô sentindo que eu não tô fazendo nada que me dê satisfação no mundo. Entendi. É porque é uma questão só pra pessoa, às vezes, também não confundir. É assim, eu não gostar de algo no meu trabalho com eu não gostar do meu trabalho, né? Porque ninguém vai gostar de absolutamente tudo que você faz dentro do seu trabalho. Então, às vezes, encontrar isso, só que também tem gente que, às vezes, não se identifica com nada do que ela faz, né? Então, ter esse discernimento é a angústia, né? Que precisa ser trabalhada, né? Exatamente. E, às vezes, você se identifica... mas você tem também outras vontades na vida. Também tem isso, né? Eu acho que a gente, cada vez mais, a gente tem uma expectativa de vida muito maior. Sim. E a tendência de mudar de carreiras também acaba sendo muito maior. Não necessariamente o que eu quero fazer com 30 anos vai ser o que eu vou querer fazer com 70. Porque muitas vezes eu posso estar com 70 anos produtivo. Sei lá, fazendo alguma profissão, dando aula. Eu penso assim, por exemplo, dentro da psicanálise. Eu me vejo como uma pessoa, se eu tiver saúde, com 70, 75 anos atendendo. Sim, sim. Eu acho que faz muito sentido, né? Então, a gente também pode mudar de carreira ao longo da vida porque podem surgir outras vontades. E porque a gente muda totalmente durante a vida, né? Porque se você pega a pessoa que eu era 5 anos atrás, é uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje. E essa nova pessoa, ela tem ideias diferentes de mundo, ou mesmo, seja a própria pessoa mudou, ou o mundo mudou, né? Porque antes existiam profissões que hoje existem e antes não existiam. E amanhã vão existir novas profissões que não existem hoje. Então a gente está o tempo todo mudando, evoluindo, e só não pode, acho que, ficar muito pensando que as coisas não mudam e que a gente vai sempre fazer... eu vou pegar uma profissão, vou fazer uma faculdade e vai ser só isso que vai mover a minha vida, né? Mudança é vida, né? Exatamente. Mudança é vida, tá vivo, né? Tá se movimentando ali. Outro ponto que eu fico pensando, até nisso que você citou, que é assim, às vezes tem alguma coisa que eu gosto de fazer, então, eu gosto, sei lá, eu gosto de pintar, né? Eu gosto de pintar. Mas não necessariamente esse pintar precisa ser uma profissão, né? Eu não preciso rentabilizar com isso, né? Pode ser um hobby, né? E tá tudo bem, né? Tem muitas pessoas que querem rentabilizar absolutamente tudo que ela tá fazendo. E no fim, eu vou pegar até no meu exemplo, eu gosto muito de assistir séries e filmes e tudo mais. E aí, por que você não abre, por exemplo, um canal para falar sobre isso? Mas não é uma coisa que eu quero rentabilizar com isso e transformar isso num trabalho, né? É um hobby só, né? Ou talvez você transforme isso em trabalho e nem perceba, né? Porque, às vezes, o que a gente está colocando ali como hobby também desenvolve habilidades para o nosso trabalho principal. E a gente não percebe o quanto que o nosso trabalho principal... O resultado dele vem também dos nossos hobbies. Então, da criatividade que você tem disso, tudo, né? E às vezes você tá rentabilizando, só não tá percebendo. É verdade, é verdade. E eu acho que essa é a melhor forma, justamente porque você não tá criando aquela preocupação com aquilo, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa, falando até desse processo de carreira, né? O que a gente tem que é o momento da demissão. Então, eu acho que esse é o momento mais difícil e a gente tem vários aspectos pra gente analisar. Daria pra fazer um episódio só sobre demissão. A gente tem vários aspectos pra analisar. O primeiro é pensando na questão do colaborador, né? Como que o colaborador, eu conseguir um outro emprego, ou mesmo não, eu já não estou mais suportando essa empresa e eu quero pedir demissão. Como que você acha que tem que ser um processo para ele fazer essa transição? Seja indo para outra empresa ou mesmo não, né? Eu não quero mais trabalhar nesse lugar. Esse processo ele é muito individual, né? Cada pessoa vai chegar nele de um modo. Agora, é importante pensar que muitas vezes quando a gente toma as decisões por impulso, não necessariamente a gente elaborou aquilo. Então, sabe aquele dia que você pega as coisas, joga na mesa e fala, eu vou embora? Uhum. Talvez esse tipo de demissão, de pedir demissão, seja uma forma que você não elaborou, você não pensou sobre aquilo, só foi uma gota d'água. Então, como você vai elaborar, vai ser algo muito individual. Algumas pessoas elas vão pensar um tempo maior, outras pessoas, por exemplo, que querem fazer uma transição de carreira, vão começar a se preparar, estudando para uma outra carreira. É algo muito individual. Agora, o impulso, pedir a demissão pelo impulso, pela gota d'água, muitas vezes é o que se dá para fazer com algo que está ali transbordando, mas por que não ir para um processo de, quem sabe, não deixar para transbordar? Eu acho que é respirar, pensar 3 vezes. Falar, se eu quero pedir demissão hoje, por que eu não peço amanhã, né? Aí avalia, porque aí você consegue, acho que, pensar com mais calma, né? Nessa decisão. E quando eu vou para outra empresa, né? Como que você acha que é a melhor forma de eu pedir demissão a partir do momento que eu saí dessa empresa e eu recebi uma proposta para ir para outra empresa? Como que você acha que eu posso fazer mais adequadamente essa transição, né? Esse pedido de demissão? Olha, quando eu trabalhava mais como recrutadora, eu via que era muito positivo quando alguém era aprovado num processo seletivo e pedia alguns dias para fazer a transição. Nunca tive uma empresa cliente que falou não. Uhum. Muito pelo contrário. Normalmente o que eles falavam era, nossa, que bacana. Então, às vezes, a empresa que está contratando coloca uma urgência. Sim, aham. Mas na hora que você fala, olha, essa pessoa pediu um prazo para negociar, ela precisa passar as atividades, enfim. Isso sempre foi bem-vindo. Isso sempre foi bem-vindo. Por mais que a empresa estivesse ali com uma urgência de contratação. Então, eu penso que, dentro do possível, o que der para você é deixar as suas coisas organizadas e fazer uma passagem de bastão para outras pessoas também, né? Não só pensando na empresa que você está deixando, mas nas pessoas que estão realizando as atividades, que vão realizar as atividades que você realizava. Sim, eu acho que esse é o passo, né? Eu mesmo, das empresas que eu trabalhei, eu sempre tentei pensar quando eu fosse pedir demissão, até na questão da gente deixar as portas abertas, né? Porque eu acho que esse é o diferencial. E tanto que das 2 empresas que eu trabalhei, as 2 até me chamaram para voltar posteriormente e até me indicaram cliente para quando abrir a agência. Então, você deixar as portas abertas, você deixa uma visão diferente, né, de você, né? Então, acho que muitas vezes é até a questão da raiva, né? Então, você tá com raiva daquele lugar, mesmo que você tenha conseguido outra proposta, e aí joga tudo, mas não pensa muito no futuro, né? Do que isso ainda pode te render, né? E às vezes você pode falar assim, mas Jeff falou para deixar as portas abertas, mas eu não quero deixar as portas abertas naquele lugar, eu tô cansado daquele lugar. Mas tem um outro olhar também que e quem que vai executar as suas atividades? Ele não tem responsabilidade sobre a empresa, né? Sobre o que fizeram com você, né? Exatamente. Você acha, agora vamos falar do lado da empresa, né? A empresa que vai fazer esse processo de demissão. Existe um termo que é muito utilizado hoje de demissão humanizada, né? Existe isso? Como que você enxerga um processo... Eu sei que não tem uma regra, né? Mas como que você acha que a gente pode deixar essa demissão mais humana possível, né? Se é que isso é possível. Olha, eu tenho um pouco de ranço do termo demissão humanizada, porque eu acho que a demissão, ela é com o humano e ela precisa ser humanizada, então... Não sei o termo. Não né? existe a demissão mecanizada, né? Eu não sei o termo. Mas eu acho que quando a demissão ela dá errado e que acontece muito, é só você ficar assim
15 minutos no LinkedIn e que você vai ver a história de pessoas contando que elas foram desligadas e que o processo foi muito ruim. Então, eu acho que quando a demissão ela dá errado, é porque todo o processo anterior ele deu errado. Não é a demissão que deu errado. Desde a contratação, né? Uma pessoa que ela é surpreendida no momento da demissão, que ela não esperava essa demissão, ela pode não esperar naquele dia. Mas não esperar a demissão de forma alguma significa que ela minimamente não recebeu feedback do gestor. Né? E quando o gestor ainda quer dar o feedback na hora do desligamento? Né? Então, assim, eu acho que quando a demissão ela dá errado é porque todo o processo deu errado. E aí, a empresa ela pode pensar em fazer um processo respeitoso desde o início, trabalhando toda a jornada do colaborador. Algumas empresas têm boas práticas para o momento do desligamento, que é, olha, essa pessoa ela vai ter um momento para ela se despedir, eu não vou cortar os acessos dela antes dela ser comunicada que ela foi desligada, eu vou dar um apoio de recolocação para essa pessoa. Então, algumas empresas elas têm algumas práticas dentro disso, mas se a empresa ela não tiver esse olhar empático, ela precisa ter pelo menos olhar estratégico. Porque uma pessoa que sai, que não é desligada da forma correta, ela contagia toda a equipe, porque as pessoas elas vão pensar que isso também pode acontecer com elas, e ela vai contagiar também o mercado. Qual que é o impacto na comunicação, no marketing? Por exemplo, dessas empresas que a gente vê lá no LinkedIn, as pessoas falando que o desligamento foi horrível. Será que eu, como consumidora, vou olhar para a marca dessa empresa da mesma forma que eu olhava antes? E muitas vezes são empresas que se posicionam maravilhosamente, só que tem esses tipos de comportamento, né? Exatamente. Então, assim, a gente espera que a empresa faça uma demissão respeitosa por uma questão básica de convivência humana. Não está fazendo nada além da conta. Mas se não for por isso, que seja por uma questão estratégica. Sim, sim. Agora, vamos pensando depois da demissão, né? Eu fui demitido. Qual que seria o primeiro passo, né? O que eu posso fazer? Olha, muitas vezes esse processo de demissão, ele entra num processo de luto. Por mais que seja algo assim, eu quero muito sair dessa empresa. O meu sonho é sair dessa empresa. Muitas vezes a pessoa ela quer e mesmo assim isso vai gerar um processo de luto. Sabe, sei lá, uma pessoa ela vai casar. Aí no dia do casamento fala assim, meu Deus, eu tô indo embora da minha casa. Era o meu sonho casar, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que eu tô me despedindo. E isso que a gente se despede é um processo de luto. Então, dentro das possibilidades, dentro do que a pessoa pode, dar um tempo para elaborar esse luto, ele é importante. Quanto tempo? Tem a pessoa que ela vai tirar um período sabático, tem a pessoa que vai poder ficar um mês, tem a pessoa que vai ter um bom final de semana reflexivo, né? O tempo, ele é individual, mas ter um tempo para elaborar esse luto é algo que é muito importante. Eu percebo muitas pessoas, às vezes, elas acabou de ser desligada, ela sai correndo para procurar o trabalho com uma urgência interna real de que, olha, eu preciso de dinheiro, etc. Mas esse não elaborar faz com que a pessoa ela não crie uma estratégia, com que ela saia procurando um trabalho de uma forma muito aleatória, com que ela tenha uma postura na entrevista que ela demonstra uma tristeza, um ranço da empresa anterior, porque por mais que ela não esteja verbalizando, ela está comunicando isso na expressão corporal dela. Então, ter esse tempo e planejar a recolocação é muito importante. O que normalmente acontece com a pessoa que ela não planeja? Ela começa a não avançar nos processos seletivos e é muito comum essa pessoa achar que tem alguma coisa errada com ela. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Fabiola, olha só, a minha autoestima profissional tá lá embaixo, porque nenhuma empresa quer me contratar. E aí começa a dar as justificativas, né? Nenhuma empresa quer me contratar por conta da idade. Nenhuma empresa quer me contratar porque eu não falo inglês. Nenhuma empresa quer me contratar. E aí vai indo. E aí, quando você vai observar, claro, existem empresas que, para essa pessoa, por exemplo, o fato de ela não ter inglês vai ser um impeditivo. Mas tem várias outras que ela não mapeou, que ela não está olhando para essas vagas, porque, de fato, ela está emocionalmente no trabalho anterior. E aí você acha que, se eu não me planejei antes, né? Depois que eu fui demitido, eu consigo me planejar para buscar um emprego até com mais
paciência, né? Com mais calma? Claro, claro, é possível se planejar sim. E esse planejamento, ele começa primeiro olhando para o mercado, Uhum. né? O que que o mercado está procurando, pedindo das pessoas, o que que eu preciso, o que que eu tenho, o que que eu não tenho, o que que dá match, o que que não dá match, quais são os meus gaps e o que que eu posso fazer um pouquinho a cada dia. Tá? Então, por exemplo, se o meu gap é alguma formação, algum curso que eu não tenho, eu posso já colocar no meu currículo que eu estou cursando. E por que não fazer um curso online gratuito e já começar aos poucos? Você acha que, falando até desse segmento que a gente está no segmento de comunicação, e tem muita, hoje em dia, né, agência, que contrata em regime PJ. O que você acha que uma pessoa que está ali pensando na carreira dela, ela tem que avaliar sobre ela considerar, né, um tipo de vaga como esse para um CLT? Jeff, eu vou devolver essa pergunta para você. Não, sabe por quê? Porque você é uma pessoa que essa questão de gestão financeira é algo que você faz muito bem. Não sei né, se a sua audiência sabe, mas é uma habilidade que você tem. Então, olhar a posição PJ não é especificamente olhar o resultado final do que está sendo oferecido. Uhum. Mas o que isso representa? Então, assim, quanto que eu ganhava anualizado? Não mês a mês, Sim, mas considerando férias, 13º, etc. Tem benefícios? Se eu precisar contratar um convênio médico, quanto que custa? Como que eu vou colocar isso na conta? Né? Então, colocar tudo isso na conta para poder também negociar. O que é muito comum, às vezes, é a gente pensar no mês a mês. Uhum. Então, você olha, por exemplo, uma mais, outra remuneração. Nossa, eu vou ganhar mais, né? E etc. Mas isso não está anualizado. E também tem uma outra questão que eu acho que é uma questão um pouco mais sutil, que é o quanto também que essa pessoa tem de habilidade de gestão financeira. Uhum. Porque você pode pegar e falar, olha, eu fiz as contas, compensa, mas mensalmente eu vou ter que fazer uma reserva, porque saindo da empresa eu não vou ter, né, uma verba rescisória, etc. E a pessoa não tem nenhuma habilidade financeira, de fazer gestão financeira. Sim. Né? Trazendo até pro lado que, até da sua outra ponta, quando você trabalhava ali no recrutamento, dá para a pessoa negociar? Então, por exemplo, a empresa ela chega ali oferecendo um salário numa posição PJ. A pessoa que está recebendo essa vaga, você sente que existia essa liberdade para negociar isso? Olha, isso é tão curioso, porque eu percebo que homens negociam muito. Mulheres normalmente não negociam. Eu percebia muito isso, né? Então, às vezes, por exemplo, a empresa, a pessoa tinha ali uma pretensão salarial, a empresa às vezes tinha um orçamento que ela conseguia até chegar um pouco para além daquilo. Uhum. E é muito comum um homem chegar chegar e negociar, falar, Sim. olha, o que eu tenho hoje é isso, ou o que eu tinha aquilo, tal. E para eu entrar nessa empresa, eu preciso de tanto, né? Muitas vezes a empresa vai falar ok, outras vezes ela vai fazer um plano de desenvolvimento, ok, para chegar até sim, é o que você busca. Você busca, a gente tem alguns passos, mas raramente as mulheres fazem isso. Nossa, você me trouxe agora, tem uma colega minha que ela passou por um processo que ela foi demitida de uma empresa que ela não imaginava a demissão veio e ela tinha uma ligação emocional muito forte com a empresa. Depois que ela foi demitida, ela passou por um processo bem depressivo mesmo, então a ponto dela não conseguir levantar, sabe? O pessoal, ela falou que tinha uma amiga que mandava vaga para ela, e ela não conseguia ter forças para ir buscar. E isso foi quase um ano, mais ou menos, nesse processo. Um dia eu conversei com ela e aí não teve nada assim do meu intuito. Apareceu uma vaga num cliente meu, eu falei com ela, ela falou assim, é legal. Opa! Ela falou, legal. E aí ela foi, e ela falou assim que aí ela foi para essa empresa, e nessa empresa ofereceram um salário, e ela falou assim, esse salário tá abaixo, né, do que eu preciso, e falou assim, o mínimo que eu preciso é tanto, e a empresa aceitou, e ela falou que isso mudou muito até a postura dela com a relação do trabalho, né, porque muitas vezes uma pessoa ela tá lá um ano, né, fora, então ela já vai ficando desesperada,
e aí a empresa oferece para você um salário muito abaixo, você tá desesperado, você acaba aceitando, né? E ela falou que justamente ela conseguir negociar isso deu uma motivação para ela se sentir melhor profissional e tanto que aí ela ficou um pouquinho tempo nessa empresa, ela conseguiu outra coisa ainda melhor, mas justamente porque ela se propôs a negociar e a dar o valor que ela sentia que ela tinha, né? Então, acho que isso é importante. Você começar num trabalho com a percepção que já está sendo desvalorizado, Uhum. e às vezes você o não negociar significa estou aceitando Sim. isso, né? Então, é bem interessante. Isso que você falou da sua amiga, assim, dela ficar um bom tempo num processo mais recolhida, é algo que é tão comum Uhum. e tão pouco falado, porque a gente vive numa sociedade em que vai lá e faz, vai lá e levanta, não trabalha Uhum. quem não quer, etc. Que muitas vezes a gente não discute a questão social, né? O porquê que os desligamentos acontecem dessa forma? Por que uma pessoa foi desligada e para ela isso foi uma surpresa? Uhum. Isso, a empresa, às vezes, ela acaba perdendo uma grande oportunidade, quando ela não discute essas coisas, de fato, ver coisas que vão mudar a questão de clima organizacional e que vão, naturalmente, impactar na entrega dela para o mercado. Né? Que as pessoas estão fazendo e vão entregar para o mercado. Então, falar sobre essas questões, debater essas questões, debater o que aconteceu de errado dentro de uma organização por um processo de desligamento ser uma surpresa, é uma oportunidade que a empresa perde, de fato, de melhorar os processos. A gente não fala tanto de inovação, de criatividade, etc. É verdade, é verdade. Quando eu estiver procurando emprego e aí apareceu ali uma vaga de uma empresa que às vezes me interessa, tem alguma forma de eu identificar, que eu vou chamar de as red flags ali, pra eu identificar que aquela não é uma boa empresa? Você acha que tem alguma forma de eu avaliar isso antes? Até durante o processo da entrevista, tudo? Como que você acha que eu posso identificar? Tem. Red flags são sinais, né? Isso. Então, você tem ali alguns sinais, que muitas vezes são sinais muito claros, e você fala, não é isso não. Eu acho que não é isso não. Não é bem por aí, né? Então, às vezes, a forma como que você foi tratado na entrevista, a forma que você foi recepcionado na empresa, a forma com que... eu vejo com maus olhos, por exemplo, você chamar uma pessoa para um processo seletivo e essa pessoa não ter ideia da descrição da atividade daquela vaga. Porque ela pode não ter interesse naquela vaga. Como é que ela vai conversar sobre algo que ela não sabe nem se ela gosta? Ou mesmo, até, por exemplo, aconteceu com uma outra amiga minha. Ela foi fazer uma entrevista e aí quando chegou lá, ela ficou 2 horas esperando, em pé, falou que não tinha nem lugar pra sentar. Aí falou que ficou lá 2 horas esperando. Aí ela falou que mandava mensagem, a moça falou, a gente já tá organizando pra começar. Ela falou que ela foi embora. Acho que ela teve que pegar uns 3 ônibus pra ir lá, que era lá pro centro de São Paulo. E aí pra mim ali, mesmo se ela fosse entrevistada, já era um grande sinal de que essa empresa não tem muito respeito por você, né? É um grande sinal. E você sabe que eu percebo que muitas vezes as pessoas que estão nos bastidores para entrevistar, para fazer os processos seletivos, muitas vezes ela não está com uma intenção de desrespeito. Ela está dentro do furacão que ela não permite... A desorganização dela, né? Que não permite com que ela olhe o outro. Isso acontece no recrutamento, isso acontece na demissão, isso acontece no momento que você contrata a pessoa e essa pessoa ela não é chamada nem para almoçar com alguém. Então, às vezes você está dentro do caos, que aquilo te deixa tão envolvido que você perde a sensibilidade de perceber o outro. E as consequências disso são enormes, tanto pro clima da empresa quanto para uma questão de respeito, porque muitas vezes essa pessoa que deixou o outro esperando 2 horas é a pessoa que se foi desligada, que provavelmente pode ser desligada e isso ser uma surpresa, porque naquela organização as pessoas de certa forma perderam a sensibilidade. E eu reparo muito isso até com recrutadores, porque começa a ter ali, tem um volume muito grande de pessoas, então, por exemplo, abre a vaga, aí são 200 pessoas que se inscrevem, aí dessas 200 eu preciso selecionar 50, eu tenho que falar com 50 pessoas.
E aí, meio que ela vai transformando essas pessoas em números só, né? Então e ainda mais hoje em dia agora, porque antes tinha muito presencial, né? Agora online, você aumenta muito a quantidade de pessoas para você entrevistar. Então, você vai transformando essas pessoas em números, você vai desumanizando elas e não vai sentindo que ali tem uma pessoa com uma expectativa do outro lado, né? E eu acho que até, às vezes, a pessoa que tá buscando emprego também pode passar por isso, porque ela tá desesperada, eventualmente, ali pra uma vaga, pra aquela recolocação, e ela também se esquece que do outro lado tem uma pessoa que tá ali nesse processo de recrutamento. Então, às vezes a pessoa recebe um feedback, não foi dessa vez, e aí xinga, não sei se você já deve ter passado por alguma situação do tipo. Então, parece que nenhum vai sentindo. Todo mundo tá vivendo o seu próprio furacão, né? Sua própria turbulência, e não vai sentindo a humanidade que tem na outra relação, né? Exatamente. E de fato existe uma pressão, né? Então, a empresa ela está sendo pressionada pelo mercado, ela está sendo pressionada pelo o recrutador, pelo gestor que precisa da pessoa para ontem, a pessoa que está procurando um trabalho está sendo pressionada pelo boleto que está chegando. E aí eu acho que uma pergunta que a gente pode se fazer de vez em quando é respirar fundo e perceber, eu estou perdendo a minha sensibilidade? Sabe, sentar, moer um café, passar um café, sentar e esperar e falar assim, eu tô perdendo a minha sensibilidade? O que me faz humano, que é o que vai me diferenciar, por exemplo, de uma inteligência artificial, que é nossa, vamos perder o emprego para as inteligências artificiais? Então, tá, o que te faz humano? Tá aí. Sim. Antigamente, a gente, para procurar emprego, né, tinha que pegar, imprimir o nosso currículo, ia lá nas agências, depois, ou ia porta a porta da empresa, lá perto da minha casa mesmo, é um lugar que tem muita empresa, né? Então, o pessoal, minha irmã pegou essa fase, aí pegava um dia e ia deixando o currículo nas portas das empresas, né? Hoje isso mudou muito, né? Porque você tem ferramentas. Como que você acha que para uma pessoa que está procurando emprego, então já montei às vezes o meu plano, né? Então eu sei um pouco das minhas defasagens, eu sei até o tipo de cargo que eu estou buscando. Como que você acha que tem que ser esse processo para chegar nas vagas certas hoje em dia? Tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, jogar o jogo, play the game. Então, se hoje os processos seletivos eles são feitos muito com base em inteligência artificial, em bots, eu preciso ter um conhecimento mínimo de como é que eu vou dialogar com esse algoritmo antes de chegar no recrutador. Escrever meu currículo certo, né, das palavras-chave e tudo. Exatamente. Então, e esse processo ele vai demandar uma estratégia. O que antigamente a gente entregava o currículo para um monte de lugar, eu peguei essa fase. O pior de tudo é que tinha um dress code, que você tinha que ir de salto, essas coisas. Então, olha, não era fácil. Então, era muito diferente e era um currículo que você fazia. E aí, hoje em dia, será que um único currículo vai dialogar com os algoritmos? Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo é também perceber que nem toda empresa, ela tá dentro o recrutamento está dentro de sistemas ATS, etc., né? Que são sistemas ali de rastreamento de candidatos. Então, como é que eu também posso chamar a atenção do recrutador que vai ler meu currículo de 10 a 30 segundos? O que eu faço? Que é um processo muito parecido com o que você faz com o algoritmo, que é basicamente falar, olha, o que você precisa, eu tenho. Você vai fazer isso ou para um algoritmo ou para quando você for chegar no resultado final. E a terceira coisa é lembrar que, apesar de existir internet, plataformas de recrutamento, etc., também existe uma coisa que é contato humano. Então, quem é a tua rede de relacionamento? Quais são as pessoas que elas podem também estar procurando emprego para você, porque ela vai estar de olho nas vagas? Quais são as pessoas que podem, de certa forma, saber de uma oportunidade dentro da organização dela, que não foi aberta ainda, que não está disponível para o mercado? Então, também lembrar que participar de processo seletivo é também acionar a rede de networking. Então, as pessoas ou elas ficam só na web, sem estruturar e sem dialogar com o algoritmo, e esquecem que existe também uma questão que é relacionamento pessoal, né? Esse relacionamento, tem até um caso que eu nunca esqueci, que uma amiga minha estava contando que
a gente estudou junto na faculdade, e aí ela falou assim que tinha o pessoal do grupo, ela falou assim, mandou mensagem para uma determinada pessoa, perguntou, como que você tá? A pessoa nunca respondeu ela. Aí passou uns 4 meses depois, essa pessoa ficou desempregada e mandou mensagem, oi, tudo bem? E só foi assim, ó, oi, tudo bem? Você sabe se tem vaga aí na empresa que você tá trabalhando? Aí ela falou pra mim, eu nem respondi, porque aquele interesse puro, sabe? Como que você acha que a gente consegue tentar trabalhar um networking pensando profissionalmente que não fique suando que eu estou somente interessado no que aquela pessoa tá me oferecendo? Eu acho que é, de novo, voltar a perceber a própria sensibilidade, Humanidade, né? De perceber a própria sensibilidade. Pode ser que essa pessoa que mandou, ela tenha mandado mensagem para a pessoa, e pode ser que, sei lá, não é alguém que eu goste muito. Não. E aí, mesmo assim, você não responde? Como que é? Como que funciona isso? Né? E é isso, né? Você não responde e depois ainda tem a cara de pau de chegar. E quando eu estou precisando, aí essa pessoa me serve, né? Agora, quando eu não preciso, eu nem respondo ela. Tem um lemazinho que o pessoal de RH gosta de falar, de networking e tal, que é ser interessante sem ser interesseiro. Uhum. E aí, né? Como que eu posso ser... se eu procuro as pessoas exatamente só quando eu estou precisando, a tendência das pessoas me olharem com o olhar de alguém interesseiro é muito grande. Sim. E, ao mesmo tempo, entendo, novamente, que a rotina, às vezes, faz com que a gente perca essa habilidade e essa capacidade de lidar com os outros. Então, de novo, respirar e, dentro mesmo do caos, procurar pontos que vai fazer com que você se conecte com outras pessoas. Que pode ser o teu momento da semana que você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, de vez em quando fazer um café, de vez em quando em promos, enfim. Sim. Cada pessoa vai encontrar seu caminho, mas é perceber onde que você está dentro de todo o caos. Não, isso aí. Fabiola, a gente chegando no final do programa, falamos bastante aí, tem muita coisa que a gente ainda dá pra falar, mas temos o tempo aí, senão eu vou ser cortado aqui da grade. Então, quando chega no final, eu peço pro convidado trazer uma indicação de algo que, pensando numa pessoa que está aqui assistindo o programa, que ela conseguisse abordar um pouco mais sobre esse tema, né? O que você trouxe pra gente? Trouxe uma revista, não é publi. Por favor, se vocês quiserem me patrocinar, eu aceito. Eu estou muito analógica ultimamente. Eu estou gostando de pegar, sentar, ler revista, tomando café, essas coisas todas. E eu gostei muito dessa revista que eu descobri esses dias. Eu não sei como pronuncia, se é Humanitas ou se é Humanitas. Não sei como pronuncia. Mas gostei de muitas reportagens que tem aqui. Elas têm uma pegada muito forte dentro da filosofia. Tem muitos textos de psicanalistas. Tem um texto aqui que eu gostei muito que fala sobre essa questão da nova geração, como que ela lida com essa questão digital, com algumas pesquisas que, inclusive, por exemplo, essa é a primeira vez na história, desde que começaram a medir o QI, que uma geração não está tendo um QI maior do que a geração anterior. Caramba, e olha que o conhecimento está muito mais próximo, né? Está muito mais próximo, né? Então, são coisas muito interessantes e que eu penso que o profissional de comunicação, ele é uma pessoa que ele desvenda a cultura. Então, quando a gente pensa assim, qual que são as tendências da área de comunicação, da área de marketing, isso muda o tempo todo. Mas se você tem a habilidade de se interessar pelo ser humano, você vai acompanhar o que é que o ser humano está precisando e como que isso vai se traduzir em comunicação. Então, por isso que eu trouxe essa dica, porque eu acho que para a galera de comunicação, entender a cultura, entender o momento que a gente está vivendo é super importante. Eu acho que casa com muito do que a gente falou hoje aqui, né? Sobre essa questão da gente pensar no lado humano da coisa, né? A gente entender o quanto a gente tá levando realmente, não tá automatizando tudo, não tá deixando tudo de forma mecânica, né? E pensando exatamente... né? Parando para refletir. Até comentei no começo dessa questão do mar de conteúdo, né? Porque a gente tá imerso em muito caos, né? É muito conteúdo. Então, todo dia alguém falando uma coisa diferente, faça isso, haja diferente, pense... E aí a pessoa não consegue simplesmente parar, ter um momento de calma para analisar, né? E eu acho que a partir do momento que você é demitido, que você tá pensando em trabalho, em carreira...
essa quantidade de informação que vai vindo atrapalha muita gente a pensar humanamente, né? A gente ter calma para refletir e planejar exatamente o que a gente quer fazer, né? Então, acho que isso traz um lado muito interessante. E aí é um mar de informação que vem também com comparação. Nossa, é demais. Porque o tempo todo, você tá ali no Instagram, você tá se comparando com a outra pessoa que tem um cargo muito melhor que o seu, no LinkedIn, né? Você tem um cargo muito melhor, a pessoa é demitida, mas é maravilhosa a demissão. Aquela Então, mensagem maravilhosa. Exatamente, então é difícil mesmo. Fabíola, muito obrigado pela sua participação. Acho que deu bastante temas aqui pra gente conseguir abordar. E queria pedir pra você finalizar aí com o seu pitch, falar onde que a gente consegue te encontrar, um pouquinho do seu trabalho. Eu que agradeço, eu acho super importante dentro da grade de comunicação de marketing, tratar de outras questões que impactam no marketing. Sim. Né? Que, afinal, a gente se comunica, faz comunicação para se falar com pessoas. Sempre. Né? Então, muito obrigada, acho isso super importante. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, eu tô como Fabíola Oliveira, é fácil achar, jogar Fabíola Oliveira é fácil de achar. Eu tenho um perfil no Instagram que é voltado para a parte de carreiras, que é o da RDA Caminhos. E eu tenho um perfil que ele é voltado para psicanálise, que é Fabíola Oliveira CP. Legal. Então é isso, muito obrigado, viu? Temos mais um programa, semana que vem estamos de volta. Valeu, pessoal!